Josué, capítulo 1. Pela manhã, nossa superintendente da escola dominical falou sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Ela fez um comentário da importância desse livro da vida. Ao término da nossa escola dominical, nós tivemos um grupo de adolescentes contando a história de como surgiu, desde o pergaminho, a palavra de Deus escrita em vários idiomas, vários países têm a Sagrada Escritura em suas mãos, outros países não têm. Mas a palavra de Deus, ela está sendo divulgada de uma forma extraordinariamente. A cada mês, a cada ano, e vira séculos, a palavra de Deus tem sido difundida. Nessa noite também, nós queremos lembrar como palavra de Deus a nossa gratidão a um grupo de jovens, de irmãos que entenderam o chamado de Deus. Eles ouviram a voz de Deus através da sua palavra. E a palavra de Deus fez diferença na vida deles, como fez na nossa vida. Nossas vidas foram um dia alcançadas pela obra e graça do nosso Deus, assim na vida desses jovens, que eles colocaram como a palavra de Deus, o livro da vida, a Bíblia Sagrada, como sua regra de fé e prática. E a vitória desses jovens, como a minha, a sua, a vitória de todos que se acham presentes aqui, depende muito da nossa submissão a Deus através da sua Sagradas Escritura. Nosso país tem a Carta Magna. Nosso estado tem a nossa Carta Magna também. A nossa prefeitura tem a sua Constituição Municipal. Nós temos as nossas regras em nossos lares. Mas como igreja do Senhor, como povo de Deus, nós temos a Carta Magna, que é a palavra de Deus. É o livro da vida. É nesse livro que nós vamos encontrar respostas para as nossas necessidades, para as nossas ansiedades, ou seja, qual for a nossa circunstância, nós temos resposta na Sagrada Escritura. Todavia, o servo de Deus, quando chamou Josué, entregou estes versos para este homem, para que ele entendesse que toda a vitória dele, toda a caminhada dele, estaria em consonância à obediência à Sagrada Escritura. Ora, Deus falou isso com Josué, mais tarde Deus falou com Davi, mais tarde Deus falou com o profeta Isaías, com Jeremias. O Senhor Jesus veio e diz assim: céu e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ele vem falando com todo esse povo e veio então falar aqui com Josué. E eu quero ler e aplicar 3 lições importantes para nós, à luz desses 9 versículos em Josué 1, de 1 a 9. Mas eu quero convidar a igreja que leia comigo nos versículos pares. Eu vou ler os versos ímpares e a igreja os versos pares. E atenta na sua leitura, como na minha, a importância da Bíblia Sagrada, o livro da vida em cada um de nós. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, dispõe-te agora, passa este Jordão, e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Ser forte e corajoso,
Tão somente sê forte e muito corajoso, pois tereis o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amados irmãos, quando temos esse texto registrado aqui na experiência vivida por este jovem soldado de Cristo Jesus, tanto ele como seu companheiro de batalha, por nome de Caleb, foram dois gigantes da fé, podemos dizer assim, que esteve sempre ao lado do seu líder maior, que era ali Moisés. Desde a caminhada do povo do Egito, saindo com livramento dado pelo poder de Deus, atravessando o Mar Vermelho, caminhando pelo o deserto, até que então chega um momento em que Deus diz que devia parar a caminhada de Moisés, mas disse a Moisés algo interessante: vou dar-lhe um sucessor, e esse sucessor vai então fazer aquilo que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Essa terra prometida eles alcançaram um dia, com a chegada, com a batalha de Josué. Mas é importante entender, irmãos, que essa terra que mana leite e mel também já está prometida e garantida para todo aquele que confessa o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O novo céu, a nova terra, onde Deus então nos dará para nós deleitarmos na presença de Deus e viver para o seu louvor e para a sua glória. Assim como Josué teve uma missão para chegar até a terra prometida, a igreja de Cristo também tem esta missão. Nós estamos peregrinando. Assim como Josué levou alguns anos até chegar à terra prometida, ganhando batalha, enfrentando lutas, guerras, adversidade, assim nós também na vida cristã. Nós estamos enfrentando as nossas diversidades da nossa vida, pessoais, familiar, profissional. Nós enfrentamos como igreja do Senhor, temos aí lutas internas e externas. Tudo isso faz parte do contexto da batalha do cristão. Mas é necessário que entendamos o que é que Deus espera dos seus verdadeiros soldados de Cristo, da igreja de Cristo, desses novos jovens que vão fazer parte da família da fé, da família Monte Sião. E o texto então vai falar exatamente da Bíblia, a palavra de Deus. Hoje é o dia da Bíblia. Nós encontramos no Brasil várias praças, né? Nós temos várias praças e é Praça da Bíblia. Tem Praça da Bíblia que, meu Deus, misericórdia a praça, né? Mas só tem um nome, porque de verdade, de cuidar, de zelar, ninguém faz nada. Mas está por aí. Mas o que importa para nós não é o nome da praça, ou a rua da Bíblia, ou a história. Nós nos importamos se esta Bíblia, as Sagradas Escrituras, faz parte do nosso viver. Nós estamos vivendo um período muito moderno, tão moderno que nós não queremos mais carregar a Bíblia, né? Boa parte só leva isso aqui, ó. Pastor, a Bíblia está aqui. Pastor, o senhor está atrás, nós estamos na frente. Aqui, a Bíblia está aqui. Mas eu fico muitas vezes triste, porque a Bíblia muitas vezes é só um pretexto para alguns. Muitas vezes estão olhando outras coisas, menos a Bíblia, a palavra de Deus.
Como é bom gastar tempo, você debruçar na leitura, no estudar, no pesquisar a Sagrada Escritura. Mas o que importa é que você aprenda com o servo de Deus, Esdra, quando ele diz exatamente, quando ele escreve o Salmo 119, os seus 176 versículos, ele vai dizer sobre preceito, sobre mandamento, sobre estatutos. Ele vai chamar a atenção da importância da Sagrada Escritura no coração do crente, no coração do servo de Deus. E há um momento que ele diz assim: Senhor, eu não estou conseguindo enxergar a beleza do teu livro. Então ele diz no verso 18 do Salmo 119, desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. E quando nós buscamos, então, esse entendimento diante de Deus, pedindo a direção do Espírito Santo, que nos ilumina, ele, então, vai nos dar condições de compreender as verdades eternas de Deus. Nesse texto, então, apresenta aqui que a Sagrada Escritura, a Bíblia, a palavra, ela nada mais nos revela as coisas importantes que nós estamos até aprendendo na nossa confissão de fé, no nosso confissão de fé de Westminster, que a nossa regra de fé é infalível e prática. Por que ela é única? Porque só ela é a palavra de Deus. Não há outro livro. Não existe nenhum livro, por mais que ele seja, entre parênteses, best-seller na sociedade, ele fica superado por alguns meses depois. Mas a palavra de Deus não. Veja que na história se tentaram de todas as formas para eliminar a Sagrada Escritura. Pelo contrário, ela cada vez mais foi escrita, ela foi traduzida em vários idiomas e assim em vários países recebendo a palavra de Deus. Então, não existe outra fonte a não ser a palavra de Deus. Infalível. Por que ela é infalível? Porque ela é inerrante. Nós não temos nada aqui pedir desculpa. Olha, esse versículo Deus está pedindo desculpa, não é bem assim que eu queria dizer. Não, a palavra de Deus vem e diz assim, assim, pronto, final. Não existe meio termo. Tem livro que diz assim: olha, nós vamos pedir misericórdia se você não gostou, se você não aceitou. Não, sim, sim ou não, não. É isso que a palavra de Deus nos afirma para a nossa vida. Ele não tem meio termo, não tem terceira coluna. Ou é você sim ou não. É isso que a palavra de Deus, ela é inerrante diante disso. Ela não erra. Dizer que ela é fé e prática na nossa vida. O que nós podemos dizer então? Ensina a crer e nos impulsiona a colocar a palavra de Deus na nossa vida prática. Quando a palavra de Deus, irmãos, é meditada dia a dia na nossa vida, nós somos diferentes, totalmente diferentes. Nós expressamos aquilo que nós alimentamos no nosso dia a dia. Se nós alimentamos bem com o nosso alimento, temos um corpo sadio. Assim é a palavra de Deus. Se nós alimentamos diariamente com a palavra de Deus, nos tornamos fortes espiritualmente. Estamos prontos para vencer todos os dados inflamados do maligno. Portanto, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, nos impulsiona então para alguns pontos. E eu queria destacar o primeiro. Ele dirige os seus passos. A palavra de Deus dirige os seus passos. A palavra de Deus dirige os meus passos. Veja que Deus está dizendo aqui que Deus está em todo lugar com a planta do pé do servo de Deus. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto, e aí vai descrevendo, até o sol será o vosso limite. Irmãos, como é bom saber que na caminhada da vida cristã, para o lugar que eu vou, para o lugar que você caminha, você pode perceber que Deus está na direção da sua vida. Nós vivemos num país de muita violência, muita criminalidade, muito assalto. Irmãos, vivemos num país que às vezes as pessoas estão na rua no pleno meio-dia, elas estão perdendo a sua vida no cruzamento, no farol, assim, ali, acolá. E a gente olha para a igreja, para o povo de Deus, nós não encontramos isso. É o Senhor nos guardando, é o Senhor nos protegendo,
É assim como diz o salmista no Salmo 121, ele é o guarda de Israel, ele nos guarda a nossa entrada e a nossa saída, ele está presente na nossa vida, mas quando a palavra de Deus é de fato o livro da sua vida. Se não for o livro da sua vida, você tem problema sério, vai enfrentar momentos difíceis, e você vai procurar de um lado e o outro não vai encontrar uma resposta. Mas você tendo a palavra de Deus, ela é o conforto, ela é o consolo, ela é a esperança, é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, é um Deus que visita no nosso caminhar. Então ele diz que Deus dirige os nossos passos. Deus diz assim a José: dispõe-te, vai, porque eu estou contigo. É isso, Deus está dizendo: pode, dispõe, Josué, nesta caminhada. Outra coisa importante, toma ação na sua vida, faça o que eu estou determinando. E aí, desde que Deus está dizendo assim: passa o Jordão e todo este povo. Deus disse a Josué, Deus está dizendo a nós também: caminhe, prossiga na sua jornada profissional, seja qual for a sua carreira, sem esquecer que Deus está no controle da sua vida, se você direcionar a sua vida no dia a dia. Agora, para alcançar o êxito, a vitória, é passo a passo. Não é algo de um dia para a noite. Tem ideia de que, mas eu pedi para Deus hoje, Ele não respondeu. Talvez vai levar alguns anos para responder para você. Josué não pegou a terra prometida no outro dia. Caminharam-se mais anos na vida dele. 40 e tantos anos ainda de peregrinação com o povo, até chegar à terra prometida. Teve diversidade, passo a passo. Mas ele alcançou a vitória. Na vida cristã é assim também. Deus vai trabalhando comigo, trabalhando com você, trabalhando com a sua igreja, com o seu povo, para que em determinado momento você veja as maravilhas de Deus operando na sua vida, porque Deus não deixa de abençoar, Deus não deixa de estender a sua graça, seu amor, para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Então, a Bíblia Sagrada nos leva a esse primeiro momento. Ele dirige os seus passos, Ele dirige os meus passos. Se você quer ser um jovem, quer ser um crente, quer ser uma igreja bem-sucedida, precisa estar passo a passo com o Senhor Jesus. E como nós podemos estar? Com a palavra de Deus. Nós vemos respostas dos grandes líderes da igreja, os apóstolos, como também as igrejas que nasceu com a viagem missionária, sempre a instrução é esta: pratica a palavra de Deus, anda de obediência à Sagrada Escritura. Josué teve um outro desafio dado por Deus, e esse desafio é para nós também. Diz o texto: nada poderá resistir na sua vida, nada poderá resistir. Ou seja, irmãos, o texto mostra aqui que ninguém, verso 5, te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Irmãos, por que alguns crentes fracassam? Por que a gente de repente toma notícia de aquele moço, daquele rapaz, daquela irmã, daquele irmão, quem sabe até família, estão distantes do caminho do Senhor? Porque a Bíblia foi deixada de lado. A palavra de Deus não passou a ser mais o livro da vida daquele lar, daquele coração, daquela família. Ou seja, a palavra de Deus, que era um livro lido diariamente, até como culto doméstico na casa, no lar, deixou de ser lido. Não é mais importante, agora são os prazeres da vida. Deus me deu dinheiro, Deus me deu uma boa profissão, Deus me deu riqueza, agora eu vou desfrutar disso e eu não quero mais saber da palavra de Deus. A Sagrada Escritura ficou de lado, esse Deus da palavra também ficou de lado. Porque agora o Deus é o meu dinheiro, o Deus é a minha profissão, o Deus é meu status, o Deus é aquilo que eu possuo, que eu tenho. Então, a palavra de Deus fica em segundo plano. E quando isso acontece, você pode dizer assim: mas já passou 5 anos, brinquei, zombei de Deus, fiz muita coisa errada e não aconteceu nada comigo. É o tempo de Deus, não é o tempo nosso.
Mas ele vai te visitar um dia. Todo aquele que não andou de conformidade à palavra de Deus, ele visita. Ele visita. Agora o texto diz que Deus visita o seu povo para guardar, para proteger, para abençoar, para que ninguém tome posse nem da minha vida, nem da sua, se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve em Efésios, capítulo 6, ele diz que nós vencemos todas as forças do inimigo, principados e potestades, diante do quê? Da Sagrada Escritura, fortalecido na palavra de Deus. Não é algo que eu alcance pela minha força, pela minha resistência física, não, é pelo poder de Deus. Certa vez Deus levantou um profeta, o nome de Zacarias, e disse o seguinte: olha, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então há um Deus poderoso, um Deus que ninguém te poderá resistir. Há um Deus permanente, ele vai estar todos os dias da sua vida, se ele habita no seu coração, e a palavra de Deus é o livro da sua vida, então Deus está diariamente, permanente na sua vida. E o que Deus ainda disse a Josué? Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. O Senhor está dizendo comigo. Assim como fui com os homens no passado, com os apóstolos, serei com você, Avaci, serei com a igreja, será com cada um de nós, se estivermos obedecendo assim a palavra bendita e salvadora de Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele é um Deus fiel, um Deus protetor, um Deus que está presente, não falha com a sua fidelidade, porque Deus nunca falha, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Se há alguma infidelidade, está em mim, está em você. Deus é fiel. Nós, muitas vezes, nos tornamos infiéis. Por isso, ele vai dizer algo importante para nós. No verso de número 7, que diz assim: a Bíblia é para nós a palavra de Deus em prática. A Bíblia é a palavra de Deus em prática do nosso viver. No verso 7 diz: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. A parte final desse texto diz assim: para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Deus deseja vitória na sua vida pessoal, na minha vida, como igreja, como povo de Deus, como soldado de Cristo, que tem a Bíblia como a sua regra de fé. Se nós colocarmos em prática, irmãos, Deus também será com a sua vida sentimental. Se você tem planos para casar, Deus vai preparar um ótimo casamento. Deus tem plano para a sua vida profissional, Deus também vai preparar. O que importa é que nós colocamos em primeiro lugar a palavra de Deus, direcionando, dirigindo a nossa vida, dando a nós condições de compreender o que é que o Senhor fala dia a dia conosco nas Sagradas Escrituras. Certa vez um jovem foi conversar com Jesus. E eu falei assim: como é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Deus então trava essa conversa com ele. É preciso nascer de novo. E aí ele faz mestre, como nascer de novo? Eu já nasci, vou voltar no ventre da minha mãe? Ele não compreendeu qual era a palavra do Senhor. Não da carne, mas do Espírito. E quando nós nascemos do Espírito, irmãos, então nós compreendemos a grandeza maravilhosa da palavra de Deus na nossa vida. Então a vida cristã não é uma vida sem motivos, sem alegria. Pelo contrário, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das circunstâncias, como nós cantamos um cântico aqui, não importa as circunstâncias, eu louvarei ao Senhor. Não importa as circunstâncias, eu estarei na presença do Senhor. Foi assim como disse também o servo de Deus, quando ele compreendeu a mensagem de Deus na sua vida, quando ele disse assim: pode faltar tudo, ainda louvarei ao Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação.
Qual é o cuidado que nós devemos ter com a palavra de Deus? Primeiro, então, não se desviar dela. Não afaste desse livro, meu jovem. Não afaste desse livro, meu querido irmão, irmã. Não afaste família deste livro. Tenha esse livro como a direção da sua vida pessoal, familiar. Transforma o seu lar forte na presença do Senhor. Não deixe esse livro de lado. Esse livro é importante para o seu crescimento, para você saber no dia a dia o discernimento que precisa ter entre as coisas que agradam a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele vai exatamente dizer isso. Todas as coisas diante dos meus olhos, elas são lícitas, mas nem todas me convêm. Por que nem todas me convêm? Porque eu tenho a Bíblia como a minha regra de fé. Ela vai mostrar o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Outra coisa importante, não cessar de falar da palavra de Deus. Você tem esse momento maravilhoso. Você vai para a faculdade, agora vai um período de férias, né? Agora muita gente está de férias, que bom. Mas você tem o seu trabalho profissional. E às vezes você depara com seus amigos por dezenas de semanas e não falou de Jesus. Não deixe de falar do livro da vida. Fale da palavra de Deus. Diga às pessoas o que Deus fez na sua vida. Procura proclamar as maravilhas da lei de Deus. Este livro maravilhoso. Foi isso que Deus disse a Josué. Josué, na peregrinação, na caminhada do povo de Deus. Olha, não deixa de falar, porque no momento que deixar de falar desse livro da lei, vem a derrota, vem o fracasso. Então, é importante que haja em você obediência à Sagrada Escritura. Outra coisa importante, que não é só desviar da palavra de Deus, não é somente falar da palavra de Deus, mas não cesse em colocar em prática na sua vida. As pessoas vão ver em nós aquilo que nós pregamos, aquilo que nós cantamos, se é verdadeiro, né? Muitas vezes nós estamos falando aqui que Jesus Cristo mudou o nosso viver. Jesus Cristo é a nossa esperança. Nós estamos falando que eu coloco a minha confiança em Deus, mas lá na prática fazemos diferente. Então Deus espera que a minha vida, a sua vida, seja colocada em prática. Nesse dia muito especial, irmãos, como palavra de Deus, esse livro da lei, palavra do Senhor, desafia nós a termos essa caminhada vitoriosa. No verso 9, ele diz o seguinte: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andai. Ser forte e corajoso. Não temas, nem fique espantado pelas coisas que acontecem no dia a dia e ao redor de nós. Por quê? Porque o Senhor Deus, o nosso Salvador, é conosco. Ele não só deu a vida, a salvação eterna, mas Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, aquele que habita em nós, o Espírito que vai guiar-nos em toda a verdade, como diz a palavra de Deus, o nosso Consolador. Nesta noite muito especial, a nossa gratidão a Deus, porque a Bíblia, a palavra de Deus, tem alcançado jovens, não tem alcançado ancião. Olha, aquela igreja só alcança ancião, Deus só alcança pessoa da terceira ou quarta idade. Não, nós somos uma igreja jovem, porque Deus tem chamado, desde a juventude, jovens para servir a Deus, consagrar a sua vida e viver para a glória do nosso Deus. Que nessa noite a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, seja este livro que dirige os seus passos, que a palavra de Deus possa ser este livro que você tenha segurança. Nada pode resistir sobre você, porque Deus está sob o controle, Ele te livrará de todo o mal. E em terceiro lugar, que a prática da palavra de Deus esteja na sua vida, como na minha vida. Que Deus, na sua infinita graça, nos abençoe e faça de nós um povo cada vez mais firme e fortalecido
na graça e no Evangelho de Cristo, a despeito de qualquer coisa. Que Deus nos abençoe. Amém.